do Salmo capítulo 55, versículo 8 da palavra de Deus. Quem encontrou diz amém, aleluia. Diz assim então a palavra de Deus no livro do Salmo capítulo 55, versículo 8: apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Vamos ler mais uma vez. Apressa-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Amém? Até aqui os irmãos podem tomar um assento, podem bater palma, glorificar e exaltar esse Deus a qual merece toda a glória, toda a honra, todo louvor. Igreja do Senhor, igreja amada de Cristo, quero trazer aqui nessa noite aos livros dos Salmos, aonde nós encontramos aqui, irmãos, algo importante, a qual nós vimos diversas ocasiões, diversas coisas que ocorrem e acontecem na nossa vida, e muitas das vezes nós não sabemos encontrar a solução, nós não encontramos a saída para muitas atitudes que vêm acontecendo sobre nós, aleluia. E nessa noite eu quero, irmãos amados, trazer essa palavra a qual vai nos fortalecer. Aquele que está na palavra do Senhor, aquele que está na palavra de Cristo, ele não se abala, ele não é afligido, ele não é, aleluia, fracassado e nem desanimado, aleluia, porque ele está na palavra do Senhor. E na palavra de Deus ele encontra a solução, ele encontra a saída, ele encontra a resposta. O homem que está com Deus, a pessoa que está vivendo uma trajetória com o Senhor, ele enfrenta qualquer obstáculo, ele enfrenta qualquer situação. Para ele não tem dia difícil, para ele não tem dia de dificuldade. Para ele, quando está com a presença de Deus, quando o Senhor está na vida do homem, ele consegue superar vários obstáculos. E nós aprendemos com Deus nessa noite de uma seguinte maneira: saber vencer o vento. Qual é o vento? O vento contrário que vem até nós, aquele vento que vem bater até nós, fazendo nós retroceder na caminhada, aquele vento que vem até nós, batendo na nossa vida para nos parar. Eu quero te dizer que esse vento, aleluia, nós temos que vencer ele, nós temos que saber vencer o vento que vem até nós. Muitos não conseguem suportar e vencer o vento. Nós orar por uma tempestade, nós vamos ver algo impressionante. O primeiro ponto de uma tempestade, quando se levanta, aleluia, nós já ficamos com medo do forte vento que vem até nós. Nós já ficamos com medo de nós ver uma tempestade se levantar, e muitas das vezes a preocupação é grande. Nós correr para se esconder, nós correr para que nada de uma tragédia venha acontecer. Mas para nós vencer uma tempestade, nós conseguimos vencer, nós podemos vencer o vento que vem até nós. O primeiro ponto nosso é de nós olhar para a tempestade, de nós olhar para o vento, e o vento trazer até nós medo. É isto que acontece quando as pessoas não conseguem vencer o problema. O problema, a vez de ser vencido, é o problema que está vencendo. A pessoa não está conseguindo vencer o problema porque está olhando para o problema, e o problema está
dando medo na vida da pessoa, se tu quer vencer a tempestade e o vento que assopra sobre a tua vida, seja forte, não tenha medo, e você vai passar glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A primeira ocasião nesse texto bíblico é nós conseguir suportar a tempestade, o vento forte. O vento vai trazer nós medo, e o medo vem trazer até a nós, irmãos, muitos obstáculos para nós não poder passar. O vento vai trazer até a nós muitos obstáculos que vai fazer nós parar, que vai fazer nós recuar, que vai fazer nós não ter força para prosseguir. O vento vai trazer medo até a nós, o medo vai causar espanto, o medo vai causar desespero, o medo vai causar muitas coisas na nossa vida, e isso pode levar a muitas das vezes nós distanciar de Deus, a não conhecer Deus, a não olhar para o céu e olhar e ver que tem um Deus poderoso acima de tudo. Aleluia. O vento, irmãos, a primeira ocasião do vento é trazer o medo, é trazer até a nós o desespero. Nós não podemos se desesperar. Aleluia. Nós não podemos ficar com medo do vento que vem assoprando até nós, para tentar nos impedir de nós receber de Deus a promessa, para tentar nos impedir de nós receber de Deus a nossa resposta, para tentar nos impedir que as portas não venham estar abertas diante de nós. É um vento que vem assoprando até nós, botando medo para nós não entrar na porta que Deus abriu. É um vento assoprando até nós para que nós não venhamos passar nas promessas do Senhor, no caminho de Deus. Ei, muitas das vezes nós temos há tanto tempo com o Senhor, há tanto tempo nós temos andando com Cristo, há tanto tempo nós temos no lado de Jesus, há tanto tempo nós temos aprendido com Ele, há tanto tempo nós conseguimos, irmãos amados, conhecer o sobrenatural de Deus, mas quando se levanta, irmãos, a tempestade, o vento até nós, muitas das vezes nós fiquemos parados, pensando no que vai acontecer. Aleluia. Sabe por que o vento assopra? O vento assopra quando Deus permite, o vento assopra quando Deus quer que o vento assopra. O vento é o Senhor que comanda, o vento está no controle de Deus. Deus permite o vento assoprar até nós para ver a nossa resistência. Será que nós temos uma resistência com Deus? Será que o Senhor tem achado em nós resistência para o impacto do vento vindo abater e nós poder estar, aleluia, firme diante de Deus, firme na presença do Senhor? Porque aquele que está com a presença de Jesus, aquele que está com o Senhor, ele não se abala com o vento não derruba ele, o vento não consegue abater a sua fé. Aleluia. O vento não consegue, sabe por quê? Nós temos alicerçado na palavra de Deus, e aquele que está na palavra de Deus, nada abate a sua fé. Aleluia. Levanta a mão, bate palma e dá glória. Aleluia. Aleluia. Deus permitiu o vento assoprar para ver a resistência. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 24 em diante, a qual nós vimos Deus provar a resistência dos seus discípulos no meio da tempestade, no meio do vento, a resistência da sua fé, a resistência da sua atitude. Deus permite acontecer o vento vir, quando Deus permite nós caminhar alguns momentos sem Ele ao lado. O homem, quando está com Deus, ele consegue chegar a lugares grandes, mas quando Deus não está, muitas das vezes
no nosso lado, muitas coisas começam a acontecer gravíssimo na nossa vida. No versículo 14, no capítulo 14, versículo 24, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, e o vento era contrário. O vento assoprou naquela madrugada, quando o Senhor permitiu os discípulos entrar para dentro do barco, mas Jesus não estava no barco. É impressionante que quando os discípulos entraram para dentro do barco, Jesus já não estava mais com ele, a presença de Deus não estava mais com ele, porque quando o Senhor está, a tempestade acalma. Quando o Senhor está, irmãos, o vento não assopra com força. Quando Jesus está, irmãos amados, nós não entremos em desespero, nós não fiquemos preocupados, como disse Davi no livro do Salmo, no capítulo 4: deitei e dormi, me acordei, me levantei, porque eu me deitei em paz e o Senhor me sustentou. Quando Cristo está na vida do homem, quando Cristo está no barco, irmãos, nós não se preocupemos, a gente reposa a nossa alma, a gente reposa a nossa fé, a gente não fica preocupado, a gente não se preocupa com o que vai acontecer, a gente não se preocupa com o que vai vir até nós, porque a gente sabe que o Senhor está no barco. Aleluia. Mas nesse momento o Senhor não estava com os seus discípulos, Jesus mandou eles ir sozinho. Aleluia. O Senhor mandou eles ir sozinho, para eles poder resistir o vento. O Senhor queria que eles viessem aprender o que? Vencer o vento. Aleluia. Vencer a tempestade. E para nós vencer a tempestade tem um segredo. Para nós vencer o vento tem um segredo. Qual é o segredo, pastor? O segredo é nós não ter medo. Tu quer ser um vencedor, tu não tem que ter medo. Tu não tem que ter medo do vento. Tu não tem que ter medo da tempestade que se levanta até você. O discípulo estava aqui no barco e o vento era contrário, porque o medo vai levar nós a distanciar da presença de Deus. Aleluia. O medo vai fazer a nossa fé ficar pequena. O medo vai fazer a nossa alta confiança desmoronar. Aleluia. O barco açoitado pelas ondas e pelo vento. Além do vento tinha uma tempestade. As ondas estavam servindo de obstáculo e causando espanto nos discípulos. E o vento era contrário. O vento vinha de um lado, o vento vinha do outro. Eles poderiam vencer, eles poderiam passar a tempestade, e nada ia acontecer com eles quando eles enfrentassem o pior. Enfrentasse o seu medo. Se o homem venceu o medo, se o homem venceu o medo da vida dele, ele é mais do que vencedor na presença do Senhor. Deus vai fazer um milagre quando o homem enfrentar o medo. Se nós enfrentar o medo, nós não vamos temer. Se nós enfrentar o medo, nós não vamos ter medo de nada. No livro de Daniel, no capítulo 3, a Bíblia diz que quando Nabucodonosor mandou lançar Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro da fornalha, eles estavam enfrentando medo. Eles não estavam se preocupando se iam entrar para dentro da fornalha. Eles enfrentaram medo, e chegando dentro da fornalha de fogo ardente, aquecido 7 vezes mais, o Senhor apareceu para eles e fez o milagre acontecer, porque aquele que não acreditava no poder de Deus passou a crer. Nabucodonosor, que não acreditava no Deus que ele servia, ele teve que se prostrar e confessar com a sua boca que Deus é só o Senhor de Israel. Eles venceram o fogo, eles venceram a fornalha, porque ele enfrentou o medo. E a Bíblia diz aqui, eles estavam apavorados, eles estavam preocupados, eles estavam desesperados. O medo causa o desespero, o medo causa espanto, e o espanto leva o homem muitas das vezes a não olhar para o céu, leva o homem muitas das vezes
a não confiar no poder de Deus. No versículo 26 de Mateus, no capítulo 14, no versículo 26, a gente vai ver na Bíblia Sagrada que o Senhor se manifestou no meio da tempestade, no meio do vento, no meio do vendaval. O Senhor se manifestou o seu poder, como? Caminhando sobre as águas. Olha só, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Aleluia! Jesus caminhou por cima da tempestade, e os discípulos estavam no desespero. E quando Jesus se manifestou, eles ficaram com medo, gritaram: é um fantasma. Não reconheceram a presença maravilhosa de Jesus presente com ele. Isto leva ao homem, à mulher, à humanidade a não reconhecer o poder sobrenatural do Senhor. Quando a pessoa está no desespero, é por isso que é mais fácil nós acalmar nossa alma, é por isso que é mais fácil nós descansar no Senhor, nós acalmar o nosso coração e nós deixar o Senhor comandar a tempestade, nós deixar o Senhor comandar a nossa vida, porque se estiver no controle de Deus, nós passemos, nós vencemos. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus. Isso leva o homem a duvidar do poder de Deus. Isso leva o homem a desacreditar do poder de Deus. Como o Senhor se manifesta em uma ocasião, o homem fica desacreditado. O homem fica desacreditado. O que Deus é capaz de realizar, o que Deus é capaz de fazer, irmãos. No tempo de hoje, para o homem acredita em tantas coisas. O homem acredita em mentira. O homem acredita no engano da humanidade, no engano desse mundo. O homem acredita em tantas coisas. E hoje, aleluia, graças a Deus, anunciar que vai acabar o mundo e tem que vender tudo, tem que se matar, todo mundo se mata. A humanidade está acreditando em coisas que não é verdade. Mas quando é para passar a crer, acreditar na palavra de Deus, acreditar na verdade, o homem não acredita naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus disse. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu o vento, desceu a tempestade, desceu a chuva, a casa não foi abatida, porque ouviu e praticou, acreditou na palavra. Se você hoje acreditar, não no vento, se você hoje acreditar, não na tempestade, não o que vai vir, mas você acreditar na palavra, você consegue passar o vento, você consegue passar a tempestade, você consegue passar os obstáculos. Se você acreditar na palavra do Senhor, tenha certeza, você vai edificar sua casa sobre a rocha. Daí você não vai ter mais medo, daí você não vai mais se preocupar com a tempestade. A tempestade pode assoprar, ela vai passar pela tua vida, ela vai passar pela tua casa, você não vai ser atingida. E quem quer ser vencedor na presença do Senhor, levanta a mão e glorifica Ele. Se você edificar a sua vida na rocha, na presença de Deus, na palavra do Senhor, tenha certeza, o vento vai assoprar e você não vai cair, porque o Senhor vai ser contigo. Levanta a mão, bate palma e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Acredita na palavra verdadeira de Cristo, e ela vai te fortalecer, vai fazer você vencer, passar por cima de tudo. Ela vai fazer você superar muitas coisas na tua vida. Aleluia! A Bíblia diz em Provérbios: se nós só mostrar força no dia da nossa do nosso problema, a nossa força vai ser pequena. Nós temos servido um Deus poderoso. Se nós se mostrar fraco para nós enfrentar a tempestade, tu tem que resistir o vento para
vencer. Tu tem que resistir muitas afrontas, tu tem que resistir muito vendaval, tu tem que resistir muitas coisas para você passar a tempestade, glorificando, exaltando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Daí sim você vai passar dando glória, você vai passar dando aleluia, você vai passar, aleluia, cantando o hino da vitória. Você não vai mais sentir nada acontecer sobre a tua vida, porque o Senhor está no controle. Aleluia, graças a Deus. Quando Deus permite, é Deus provando, irmãos amados, a tua resistência, para saber se você vai suportar. Aleluia, para ver se você vai aguentar, para ver se você vai, aleluia, muitas das vezes retroceder, parar, enfrenta, aleluia, o vento assopra, o vento passa, mas não tenha medo do vento, não tenha medo da tempestade, somente ora para Jesus Cristo, o autor e consumidor da nossa fé, é somente Jesus. Se nós olhar para Ele, irmãos amados, nós vamos vencer. Se nós olhar para Ele, nós vamos passar. Se nós olhar para Ele, nós superemos muitas coisas. Se nós olhar para Ele, nós demos a volta por cima, como o Senhor falou para Josué no capítulo 1 e no versículo 9: não tema, não te preocupe, não te espante, não olhe nem para um lado, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas prossegue em frente, que eu sou contigo. Prossegue em frente, que eu sou contigo. Como eu fui com o meu servo Moisés, eu também vou ser contigo. Ao Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12, aleluia, a Bíblia fala: esquecendo minhas coisas que atrás ficaram, e avançando o que está em minha frente, rumo ao alvo, a Cristo Jesus Cristo, a soberania de Jesus Cristo na nossa vida. Ao Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, apóstolo Paulo falou claramente conosco: serve para você e para mim, aleluia, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus está contigo, tu é fortalecido por Deus. Se tu és fortalecido por Deus, você consegue suportar, você consegue aguentar, você consegue ficar firme, você consegue ser vencedor, você consegue, aleluia, superar muitos obstáculos, você consegue passar muitas barreiras, você consegue ser um vencedor na sua vida quando você passa a determinar o teu milagre. Levanta a mão, bate palma e dá glória. Você supera o vento, você supera a tempestade quando você entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Você consegue superar o vendaval, e para ele você vencer o vento. Não é nós ter medo do vento, é nós enfrentar o vento, para nós ser um vencedor. Porque se nós ter medo do vento, mais o vento vai se levantar. Se nós ter medo do vento, mais o vento vai se levantar sobre nós, e nós não vamos conseguir superar as atitudes do vento. Aleluia. Quando nós enfrentamos o vento, nós conseguimos passar por cima da tormenta. O salmista Davi falou no livro do Salmo, capítulo 55, e no versículo 6, olha só o que o salmista disse: pelo que disse, quem me dera asa como de pomba, voaria e estaria em descanso, e eis que fugiria para longe e permodearia no deserto, para fugir da fúria da tempestade. Aleluia. Se nós confiar no Senhor, nós enfrentemos a tempestade. Se nós confiar no Senhor, nós enfrentemos o vento, nós passemos pela tempestade e nós não seremos abalados. Se nós olhar para Cristo Jesus, para o Senhor, o
Todo-Poderoso, o que comanda o vento, o que comanda a tempestade, nós passemos por ela, mas nós não seremos afligidos e não vai abalar a nossa fé. Quem crê assim diz amém. Levanta a mão, bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. Nós passemos por cima de tudo. Aleluia. Salmista Davi estava falando para querer fugir do vento. Aleluia. Por mais que o homem tenta querer fugir da tempestade, do vento, aleluia, mas não vai adiantar. Ele vai ter que superar, ele vai ter que enfrentar, ele vai ter que se firmar, porque a tempestade no começo, ela vem com impacto para tentar nos afastar da presença de Deus, vai tentar, aleluia, nos lançar fora. O impacto de uma tempestade, quando vem, ela vem derrubando, mas nós estando com o Senhor, o impacto vai vir, mas não vai mexer os alicerces da casa. O impacto vai vir, mas não vai mexer, abalar a estrutura espiritual da nossa fé, não vai abalar a nossa confiança no Senhor. O impacto da tempestade não vai impedir de nós clamar o Deus poderoso. O impacto da tempestade não vai nos impedir de nós confiar no Deus todo-poderoso, o Deus eterno, o autor e consumidor da terra, aleluia, aquele que fez tudo. A Bíblia diz no livro do Salmo, no capítulo 20 e no versículo 7, aleluia, muitos confiam em carro e em cavalo, mas nós confiemos no Senhor. Muitos se levantam e caem, mas nós se levantemos e permanecemos de pé, porque nós temos a confiança no Senhor, aquele que fez o céu e fez a terra. Levanta a mão, glorifica o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Quando nós botemos a nossa prática em ação, a nossa confiança em ação, nós permanecemos de pé na presença de Deus. Oh, aleluia, permanecemos de pé. Quando nós confiamos no Senhor, é semelhante a um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Quando nós passemos a acreditar, quando nós passemos a crer, quando nós passemos a entregar totalmente a nossa fé diante de Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Muitos não têm conseguido resistir o vento, porque já têm perdido a confiança em Deus. Muitos não têm conseguido mais vencer a tempestade, porque o vento tem causado medo, espanto, desespero, angústia, e já tem, aleluia, abatido a fé, já tem perdido a esperança, já tem perdido a confiança em Deus, já tem perdido que existe um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, já não confia mais. O vento já fez perder a esperança de orar, o vento já fez perder a esperança de jejuar, o vento já fez perder a esperança de fazer campanha. Esse vento já tem, aleluia, derrubado muitas pessoas, porque não tem se achado forte, não tem se posicionado diante de Deus, aleluia. Mas nós estamos aqui ainda de pé. O vento está soprando, mas nós estamos de pé. O vento tem batido, mas nós estamos de pé, porque a nossa confiança está no Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia. No livro de 1 Samuel, aleluia, 17 e 12, a Bíblia diz, aleluia, até aqui nos ajudou o Senhor, porque nós estamos de pé confiando nele, e o Senhor tem o prazer de nos ajudar. O justo, quando está na sua presença, o Senhor não permite o vento abalar, balançar o nosso barco. Se o Senhor entrar para o teu barco vai passar pelas ondas, vai passar pela tempestade, mas você não vai ser atingido. Aleluia.
você não pode temer. Você não pode ficar com medo, mas confiar na palavra de Deus. Amém? Bate palma, dá glória a Deus. No Salmo capítulo 55, versículo 8 da palavra de Deus. Quem encontrou diz amém. Aleluia. Diz assim então a palavra de Deus no livro do Salmo capítulo 55, versículo 8. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Vamos ler mais uma vez. Apressa-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Amém? Até aqui os irmãos podem tomar um assento, podem bater palma, glorificar e exaltar esse Deus a qual merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Igreja do Senhor, igreja amada de Cristo, quero trazer aqui nessa noite aos livros dos Salmos, aonde nós encontramos aqui, irmãos, algo importante, a qual nós vimos diversas ocasiões, diversas coisas que ocorrem e acontecem na nossa vida, e muitas das vezes nós não sabemos encontrar a solução, nós não encontramos a saída para muitas atitudes que vêm acontecendo sobre nós. Aleluia. E nessa noite eu quero, irmãos amados, trazer essa palavra a qual vai nos fortalecer. Aquele que está na palavra do Senhor, aquele que está na palavra de Cristo, ele não se abala, ele não é afligido, ele não é, aleluia, fracassado e nem desanimado, aleluia, porque ele está na palavra do Senhor. E na palavra de Deus ele encontra a solução, ele encontra a saída, ele encontra a resposta. O homem que está com Deus, a pessoa que está vivendo uma trajetória com o Senhor, ele enfrenta qualquer obstáculo, ele enfrenta qualquer situação. Para ele não tem dia difícil, para ele não tem dia de dificuldade. Para ele, quando está com a presença de Deus, quando o Senhor está na vida do homem, ele consegue superar vários obstáculos. E nós aprendemos com Deus nessa noite de uma seguinte maneira: saber vencer o vento. Qual é o vento? O vento contrário que vem até nós, aquele vento que